estamos cá outra vez, né, para discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre os compostos obrigatoriamente presentes em cada uma das nossas cerca de 150 trilhões de células. Hoje a gente vai começar a tratar dos compostos orgânicos. Aula passada, primeira aula, água e minerais, compostos inorgânicos. Hoje, compostos orgânicos, que são glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Vamos então para os glicídios. O que é um glicídio? Bom, gente, o glicídio também pode ser chamado de carboidrato, hidrato de carbono, o glúcide. São compostos formados por, como todo e bom composto orgânico, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, que também pode ter nitrogênio em sua molécula e que são solúveis em água, pode ser dissolvidos facilmente em água, diferentemente dos lipídios, e que tem basicamente duas funções, função energética e estrutural. Os glicídios, eles são a base da dieta ocidental, na verdade a base da dieta humana, desde que a agricultura ela começou a se desenvolver, cerca de 10 mil anos, o homem ele mudou um pouco o seu combustível básico, a sua fonte básica de energia, que era lipídio, era gorduras, e hoje é carboidrato. Isso não foi muito bom para a gente não, viu? Na dieta paleolítica ela é 10 mil vezes melhor do que essa nossa dieta hoje em dia. Mas isso aqui é uma conversa são cenas para os próximos capítulos. Os glicídios, eles são classificados em três categorias, em três grupos, são divididos em três grupos com base aqui na complexidade. Temos os monossacarídeos, que são os mais simples, temos os disacarídeos, na verdade oligossacarídeos, que são formados por monossacarídeos unidos uns aos outros, E dentre os oligossacarídeos, os mais comuns são os disacarídeos. A gente só vai tratar aqui de disacarídeos. Os monossacarídeos mais conhecidos são esses que eu apresento para vocês aqui agora. Glicose, frutose, ribose, galactose, e ainda tem a desoxirribose. Glicose, frutose e galactose têm função energética, são fornecedores de energia. A ribose e a desoxirribose têm função estrutural. Ribose, RNA, desoxirribose, DNA. Os monossacarídeos, eles são tão simples, mas tão simples que não precisam ser digeridos para que possam ser absorvidos no nosso intestino. Se absorve direto. Eles são quebrados somente no interior das células, das nossas células, mas não precisam ser quebrados para serem absorvidos, não. Ok? Os monossacarídeos, eles são divididos em 5 grupos com base aqui na quantidade de átomos de carbono que eles têm. E isso varia de 3 a 7. Se por acaso um monossacarídeo tem 3 átomos de carbono, eles são chamados de trioses. Se tem 4, tetroses. Se tem 5, pentoses. A ribose e a desoxirribose são pentoses. Tem 5 átomos de carbono apenas. E aí, hexoses, que tem 6 átomos de carbono. Exemplo, frutose, galactose e glicose, que é a mais conhecida. E para fechar, nós temos as heptoses, que têm 7 átomos de carbono, formando a sua estrutura, formando a sua molécula. E aí, quando um monossacarídeo se liga a outro, tipo glicose se associa a outra glicose, a gente tem a formação da maltose, está presente aqui nos cereais. Quando uma glicose se associa a uma molécula de galactose, a gente tem a formação da lactose, que é o disacarídeo que está presente no leite, o açúcar do leite. Muita gente é intolerante à lactose, não produz a lactase, que é a enzima que quebra esse açúcar. Tem uma série de probleminhas, flatulência, disenteria, cólicas abdominais. E aí a gente fecha com os exemplos mais comuns de disacarídeos. A gente fecha com a sacarose, que é o açúcar de mesa. Sacarose é formada por frutose associada a glicose. Polissacarídeos, muitos, Os polissacarídeos são glicídios, são carboidratos formados por vários, dezenas, centenas, milhares de monossacarídeos associados uns aos outros. Assim como os glicídios
de um modo geral, os polissacarídeos, alguns têm função energética, outros têm função estrutural. E aí a gente começa mostrando para vocês os polissacarídeos com função energética. Primeiro, os que estão presentes nos animais e nos fungos também, que é o glicogênio. Isso aqui está presente nas nossas células musculares e no nosso fígado. Quando a gente está no intervalo entre refeições e está faltando lá a glicose no sangue, aí o glicogênio é quebrado, começa a ser quebrado, tanto no fígado quanto na musculatura, e a glicose é lançada no sangue, para a gente não ficar zonzão, né, com hipoglicemia. Se demorar demais, vai ficar. Você senta, quando levanta, o mundo fecha, fica tudo escuro, você pode até desmaiar. A não ser que você adote aqui uma dieta cetogênica, né, ou uma dieta paleolítica, que são as melhores dietas que existem na face da Terra, né, que tem pouco carboidrato. Teu corpo aprenda a quebrar, a utilizar, né, gordura como principal fonte de energia. Tá? Depois a gente conversa sobre isso. Outro dia a gente conversa sobre dietas cetogênica e paleolítica. Amido. Amido é o polissacarídeo de reserva energética que está presente nos vegetais, nas algas também. Tá? Amido de milho, amido de mandioca, amido de trigo, né? Na cenoura você tem uma grande quantidade de amido, nos carás, nos inhames, né? Macaxeira, enfim, é o carboidrato, né? o glicídio, o polissacarídeo que as plantas armazenam para momentos de necessidade, as batatas de um modo geral, né? O amido, inclusive, pode ser... A presença de amido no alimento ela pode ser indicada com iodo. Tintura de iodo que você compra na farmácia. Você bota uma gotinha de iodo. Se tiver amido, o negócio fica roxinho. Tá? O pessoal mistura amido, né, de batata inglesa, no queijo de manteiga. Dá uma tapeada, né? É mais barato. Você compra gato por lebre. Então, quando a mamãe ou o papai comprarem queijo de manteiga, bota uma gotinha de iodo. Se ficar roxo, conversa com o vendedor que ele está te tapeando. Na verdade, pode ser que ele mesmo esteja sendo tapeado. Recomendo esse livro aqui para quem queira deixar, para aquele que quer deixar de comer pão, né? Mas está sentindo dificuldade. Então, para quem não quer mesmo deixar de comer pão, né? Dá uma lida nesse livro aí. Você encontra o PDF, o Barriga de Trigo. O glúten, gente, está presente no trigo, na cevada, aveia, né? Também. Ele na verdade, é um complexo proteico, né? Extremamente prejudicial, principalmente para pessoas mais sensíveis. Aqui 2 polissacarídeos com função estrutural. Celulose, que está presente nos vegetais, a madeira, celulose, fibra. Inclusive, quando você come folha, na folha também tem celulose, tá? No vegetal como um todo. Você come a folha, você ingere a celulose, mas você não digere. Porque nenhum animal na face da Terra produz a enzima que quebra a celulose, que é a celulase. Animais herbívoros, para digerir a celulose, eles estabelecem relações ecológicas, simbióticas, né, com outros organismos, no caso protozoários e ou bactérias. Aqui a gente tem a quitina, que é um polissacarídeo com função estrutural que forma aqui a carapaça dos insetos, né? Dos artrópodes de um modo geral, insetos, crustáceos, quilópodes, diplópodes, né? Piolhos de cobra, centopeias, aracnídeos, tá? Aquela coisinha dura. Inclusive a gente tem aqui uma cigarrinha, ó, trocando de carapaça, né? E tudo isso aqui que você está vendo é quitina, esqueleto velho, exoesqueleto velho da cigarrinha. Cigarrinha é outra coisa, é uma praga agrícola, inclusive. Tem outro polissacarídeo com função estrutural que está presente aqui nos animais, nos seres humanos, né? Na nossa pele, que dá sustentação à nossa pele, tipo uma cola, que a gente produz assim, uma quantidade legal, até os 30, 35 anos. Depois essa produção começa a cair e a gente vai ficando com a pele enrugada, né? Você tem que pedir para preparar na farmácia de manipulação, se você quiser retardar o teu envelhecimento. É o ácido hialurônico, tá? Que trabalha junto com o colágeno para dar sustentação à nossa pele. O meu já começou a cair, tem pé de galinha aqui. Enfim, estou com 4.2, né? Também. A gente finaliza nosso papo de hoje com a frase aqui de um grande pensador inglês, morreu esse ano, se eu não me engano, começo do ano, Roger Scruton, grande pensador, conservador. O homem que diz que a verdade não existe está pedindo para que você não acredite nele. Então, não acredite.
que essa frase eu já tinha apresentado para vocês em aula presencial, mas como eu gosto muito dela, vai lá de novo. Bye, bye! A gente se vê na próxima aula.